Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que estreou num cargo político em 2023 convidada pelo presidente Lula. É jornalista, professora, teve sua vida atravessada por uma tragédia pessoal e política em 2018 com o assassinato de sua irmã, a vereadora e ativista Marielle Franco. Boa Notícia tem a honra de receber hoje aqui a ministra Aniele Franco. Muito obrigada, ministra. Imagina, Bia, uma honra estar aqui com você. Sempre bom voltar a essa casa e o prazer é meu. Ministra, vou começar com um tema primordial no assunto de igualdade racial, que é o direito à vida, o direito a sobreviver. No Brasil, ser negro significa correr quase 3 vezes mais risco de ser morto, de ser assassinado, do que ser branco. O que esse governo tem conseguido fazer para melhorar essa realidade? Qual que é a leitura da senhora? Esse é um desafio, é um tema que permeia, acho que toda a população negra desse país. Eu mesma, desde pequena, a gente saía de casa sem esquecer um documento, porque a gente tinha medo do que podia acontecer. E meus pais ensinaram isso muito para mim, para minha irmã, desde nova, né? E quando a gente começa a entender um pouco politicamente dos fatos e dos dados que o nosso país apresenta, infelizmente, a gente tem, né, segundo dados do Fórum de Segurança Pública, a gente tem a cada 23 e 25 minutos um jovem negro assassinado ou violentado no país, né? Voltando um pouco ali, ou indo melhor um pouco ali para as mulheres negras têm 70% a mais de chance de serem violentadas ou assassinadas ou estupradas no nosso país. Então, são dados que trazem um alerta de uma população que é mais vulnerabilizada e que precisa ser a mais cuidada, né? Quando nós entramos no governo em 2023, eu tinha um desafio, Bia, que era pensar quais as emergências e por onde nós iríamos, né? E a população negra urgia por muitas coisas: saúde, educação, segurança pública, acesso a emprego. E muitas das vezes eu entendia que o nosso papel ali do início era, além de transversalizar, fazer com que as políticas chegassem concretamente na ponta. Então, nos municípios, né, nas cidades, que eles se sentissem acolhidos. Então, eu gostaria, né, de citar o Juventude Negra Viva, porque, para mim, é uma política, é um programa, assim, o cargo-chefe do Ministério da Igualdade Racial, onde a gente pensa não só a redução da vulnerabilidade, como você traz na sua própria pergunta, e eu falei aqui nos dados, mas também esse acesso de direito de vida e de dignidade. Então, o Juventude Negra Viva, ele tem ali, né, a composição de mais de 18 ministérios conosco, pensando a redução, óbvio, a parte da violência, mas também o acesso à educação, ao esporte, à cultura. Então, acho que esse é um ponto que demarca que onde tem violência é onde o Estado, onde o governo precisa chegar. Não dá para ser, como a gente teve agora um caso no Rio de Janeiro, infelizmente, de uma festa junina acontecendo e um garoto, um trabalhador, um estagiário ainda, ser assassinado com um tiro na cabeça de uma bala que é perdida, mas que é achada. Porque, infelizmente, sempre acha um corpo preto. O Eros Guimarães Mendes, de 24 anos. Hoje, dessa semana, estamos falando dele, mas a gente fala de tantos outros, né? E aí, falando sobre a violência policial, especificamente, né? E que também atinge muito mais os negros. Com relação a isso, o governo ele propôs ao Congresso, apresentou uma proposta de emenda à Constituição com relação à segurança pública, né? Fazendo uma reformulação em alguns pontos das forças de segurança. Dentro do movimento negro, há algumas críticas a essa PEC, no sentido de que ela reforça uma ideia de militarização quando ela deveria estar buscando direcionar esse debate para a busca de paz, e não de mais uso de força. Queria saber qual que é a posição da senhora com relação a essa PEC. Claro, eu acho que a segurança pública no país é um grande gargalo ainda que a gente tem, a gente enfrenta, porque não cabe somente ao governo federal, né? A gente tem visto agora movimentos, por exemplo, eu estou falando um pouco da minha cidade, do meu estado, porque é onde a gente tem acompanhado muito também, mas que tem ali uma municipalização que volta para uma questão de segurança pública, aí tem o Estado também com uma outra área de segurança pública, mas questões que, de novo, assim, acho que só quem morou em favela e periferia, ou quem mora ainda, tem a noção do que é você ser acordado em pleno tiroteio, 2, 3 horas da manhã, ou você receber um telefonema de algum vizinho dizendo, olha, não volta para casa como a gente fazia na minha época. E é aterrorizante, assim, não é normal isso. Eu acho que toda a questão, seja ela a PEC, seja ela as questões estaduais ou municipais, precisam ser olhadas com mais carinhos para esses territórios. Claro, talvez a gente esteja um pouco longe de ter a perfeição, né? Porque para mim a perfeição seria
toda e qualquer pessoa pobre ou não desse país ter o direito de ir e vir. Se a gente mora na zona sul do Rio de Janeiro ou de São Paulo, seja lá onde for, e você tem o direito de chegar e sair do seu prédio em segurança, deveria ser igual, né? E o Estado deveria prover isso. Você traz, né, a fala do Eros de 24 anos, mas a gente podia fazer uma lista aqui de João Pedro, Ágata, enfim, tantas outras crianças e adolescentes que infelizmente tiveram sua vida ceifada pelo Estado, por um Estado que infelizmente também aterroriza ainda e que eu acho que não tem a dimensão do que é estar nesse espaço que tem trabalhador, que tem estudante, que tem muita gente honesta e ser invadido, ter a sua privacidade invadida. Toda crítica, eu sempre digo isso, né? Eu sou professora desde meus 17 anos e eu acho que as críticas construtivas, elas fazem parte, né? A diferença é que agora a gente tem um governo que escuta, um governo que senta com o movimento, seja ele qual for o movimento, e debate de igual para entender quais são as demandas. Um exemplo, já que eu falei do Juventude Negra Viva, a nossa primeira reivindicação foram as câmeras corporais, que de fato viraram lei, que de fato foram implementadas e que a gente ainda vê, infelizmente, algumas partes que não cumprem. Por isso é tão importante, porque a gente não pode descartar vidas de pessoas desse país. Assim como descartaram a vida da minha irmã e que, muito provável, acharam que era só mais uma mulher negra sendo assassinada, fazem também com os povos desse país mais pobres, mais favelados, e é inadmissível. Então, por isso que a minha posição é, sim, de uma melhoria, óbvio, mas que o Estado chegue onde também ele precisa chegar, com educação, com saúde, com empregabilidade, com direito à vida e território, porque não é invadindo e aterrorizando com um helicóptero que a gente vai mudar a segurança pública desse país. Ministra, o debate sobre a questão racial, ele fez parte da discussão sobre essa PEC? A senhora chegou a conversar com o presidente Lula sobre esse assunto quando estava se elaborando esse projeto? Sim, sempre faz, né? Eu acho que eu tenho muito orgulho, Bia, de falar sobre isso, porque eu consegui trazer para dentro do governo, a partir desse convite do presidente, uma transversalidade que não é da boca para fora, né? É óbvio, assim, eu não estou aqui dizendo que está tudo muito mil maravilhas ou que está tudo muito perfeito em relação à questão racial, porque a gente sabe o que demanda. São 525 anos aí de uma escravidão que a gente precisa, de uma vez por todas, entender que ela ainda permeia em alguns lugares, né? Escondido ou não, ela ainda permeia. A gente tem visto isso nos dados e por isso tão importante o Ministério, por isso tão importante lutar contra isso. Mas toda e qualquer política pensada no governo federal, a gente tem conseguido debater e chegar de igual para igual. Seja no orçamento, então, no PPA participativo, seja quando a gente foi pensar ali, né, o salário mínimo, seja a questão territorial, porque não envolve somente favela e periferia, envolve quilombo, envolve terra indígena. A gente tem conseguido debater sobre isso e racializar. Embora a gente saiba que não é fácil. Eu queria terminar a minha resposta te dando um exemplo que mesmo a gente conseguindo fazer, né, a renovação da lei de cotas no ensino superior e no serviço público, esse debate de racializar esses espaços ainda deixa muita gente, uma parcela da sociedade incomodada quando o assunto é trazer pessoas negras para esse lugar de emprego e de educação. Então, é só um exemplo concreto. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, sobre Claro. as resistências hoje na política e também na sociedade. Esse movimento de mais inclusão, né, que beneficia a todos, na verdade. Como que a senhora vê o ambiente hoje no Brasil? Assim, a gente está avançando ou a gente tem momentos de retrocesso? Como que a senhora consegue ver isso? Porque muitas vezes a gente fala, bom, ok, então temos agora um ministério, estamos fazendo esses debates dentro do governo, mas a gente vê também forças políticas que defendem coisas completamente opostas a essa agenda, ganhando muita força. E aí, estou falando para cargos eletivos ou não, né, mas se organizando em termos de sociedade. Eu vou dividir minha resposta em duas partes. A primeira é que existe uma parcela da população que cultiva a desinformação. E aí eu estou dizendo que não é um programa, um canal, um lugar sério como esse. Estou falando daquelas pessoas que apenas transmitem informações a partir do que vem no WhatsApp, ou a partir do que um IA cria, ou, enfim, literalmente cultiva o ódio, a desinformação e cada vez mais, né, prejudica o andamento do país. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu não faço parte desse grupo e faço parte de um outro grupo que é a favor do diálogo, de um letramento racial, da educação, de uma educação que de fato traz e abre portas, assim. E é por isso que, mesmo eu entendendo que tem ali uma dificuldade ainda em algumas pessoas da nossa sociedade de entenderem
que, por exemplo, a lei de cotas é uma das maiores ações reparatórias desse país, assim. Não tem como a gente negar isso, estou falando de dados, né? Eu sou fruto de lei de cotas, aí se você pensa que há 25 anos atrás você tinha 3% de pessoas negras estudando em universidade pública e menos de 5% de professores negros, e que você depois você passa isso, mais de, sei lá, 53% até o ano passado, agora esse ano já não sei se já teve alguma atualização, mas que praticamente quadruplica o número, assim, não tem como negar. Contra dados, eu acho que não tem que ter argumentos. É um trabalho de formiguinha, assim, é um trabalho que a gente não pode desanimar. Eu sou uma mulher de muita fé e muito otimista também. Então, mesmo nas dificuldades e mesmo diante de pessoas que acham que não deveria existir, não deveria ter, eu sou do diálogo, assim, sabe, Bia? Porque, desculpa misturar um pouco os assuntos, mas é para você entender o que eu estou querendo dizer, que é assim, quando eu perdi a minha irmã, as pessoas me marcavam em fake news da Marielle. A Marielle foi assassinada às 9h30 da noite, às 10h45, o meu Instagram tinha sido invadido de fake news da minha irmã, com a foto de uma mulher que não tinha nada a ver com ela e que até hoje eu ainda respondo por isso. Porque a desembargadora, o deputado, o vereador também compactuaram com aquilo e fizeram da desinformação ali para tentar, né, apagar a memória da Mari e o trabalho dela. Aniele, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque ainda hoje, mesmo um governo que é humanizado, que olha para quem mais precisa. O presidente Lula já passou fome, assim, é um cara que tem uma história de vida imensurável em relação à humanidade, o que ele sente, o que ele pensa. E eu falo isso assim com meu coração muito tranquilo, de uma pessoa que está à frente de um país, que se emociona quando vê alguém que precisa dele, e, por outro lado, alguém que cria tanta mentira em relação a isso, de um governo que tem feito tanto, seja em relação ao esporte, à educação, à saúde, e ainda assim as pessoas preferem desinformar do que apoiar um país que está em crescimento. Então, é difícil, assim, eu vou te falar que às vezes você precisa ter ali um jogo de cintura, sentar, ter paciência para conversar e explicar, principalmente na questão racial, onde dizem que não precisa, mas o povo negro desse país, ele está pronto para chegar, permanecer, mas precisa de oportunidade, que nos foi negada há muito tempo. E com relação a essa disseminação de informações falsas, há um debate agora sobre a responsabilização, nível de responsabilização e qual o momento de responsabilização das plataformas de redes sociais, que é onde muitas dessas informações circulam. E queria saber o posicionamento da senhora também com relação a esse debate, que está sendo travado no Supremo. A gente sabe que o governo também tem elaborado aí anteprojetos de lei, pelo menos 2, nesse sentido, para enviar ao Congresso. O que a gente pode esperar desse assunto por parte do governo e qual que é o posicionamento da senhora? Sim, eu acho que pode esperar uma postura séria, né? Uma postura bem séria. O presidente, ele tem falado e repetido muito sobre isso, e aí eu vou usar aqui 3 pessoas de exemplo, que é a própria primeira-dama, a Janja, que é super atacada nas redes sociais, a maneira com que Marina Silva também não só foi atacada ali presencialmente na violência política, mas também virtualmente. E eu, que desde 2023 eu tenho reunido ali mais de 200 mensagens em alguns espaços, 300 em outros espaços, de ataques e de ameaças. Então, não regulamentar, né, as questões de mídias sociais, acho que não é uma opção para o nosso país. Porque o que tem acontecido, seja na violência política digital ou até mesmo, às vezes, na presencial, reflete ali. As pessoas se acham hoje muito donas de si para falarem o que quiserem e acham que não vai acontecer nada, né? Eu hoje sou doutoranda em Linguística Aplicada pelo FRJ e a minha tese é toda essa de pesquisa voltada para o discurso de ódio contra mulheres na política. E assim, eu não imaginava, Bia, que eu ia reunir tantas imagens e tantas comprovações de estudo. Achei que eu talvez tivesse 20, 30 e eu passei de 500 imagens, assim, de várias pessoas. Eu espero muito que a gente consiga, principalmente por estar chegando mais um ano eleitoral, e aí eu pego mais uma outra fala minha aqui, que é todo ano eleitoral, o nível de ódio nas redes sociais contra mulheres, né, aí contra minha irmã, contra várias que se posicionam e se colocam nesse espaço que historicamente não é pra gente, cresce, triplica, né? Quando eu estava à frente do Instituto Marielle Franco, nós fizemos uma pesquisa que serviu de base para o TSE, inclusive em 2020, 2022, a pesquisa que demonstrava que as candidatas à vereança ou a prefeituras tiveram mais de 9 tipos de ataques nas redes sociais
em relação à violência política, inclusive dos seus próprios partidos, das pessoas que faziam campanha com elas e de opositores, obviamente. Mas, assim, foram dados alarmantes que serviram de propaganda, inclusive, de uma campanha muito séria que, na época, né, a Carmen Lúcia ajudou e outras pessoas também, para mostrar que essa regulamentação ela é necessária. A gente não pode permitir que uma coisa é a gente ter opiniões políticas diferentes. Uma outra coisa é você perder o seu direito ali e xingar, desrespeitar, ameaçar, seja qual for a pessoa. Por isso que eu sempre digo que é um orgulho fazer parte de um governo que dialoga e que a gente consegue, sim, óbvio, né? Acho que ninguém é obrigado a aturar desrespeito, como aconteceu com a própria Haddad, com a Marina, a gente não é obrigado a isso. Mas se impor e saber que a gente está aqui para melhorar a vida do povo, eu acho que isso é primordial, em vez de ficar fazendo baderna ou xingamentos ou fake news na rede social. Então, eu quero falar um pouco mais sobre ser mulher na política, né? A senhora começou mencionando aí o seu estudo, né, e casos concretos, né, os ataques à primeira-dama, Janja, a situação pela qual a ministra Marina Silva passou recentemente no Congresso, com ofensas dirigidas a ela. Então, a ministra Marina Silva foi ofendida ali por parlamentares. Exatamente. A senhora, no exercício da função de ministra, chegou a fazer uma denúncia contra um colega de esplanada, então ministro Silvio Almeida, com relação a assédio. Sim. Como é ser mulher na política hoje, mesmo quando está se falando em ambientes como esses de Brasília, que deveriam ser ambientes um pouco mais formais, mais institucionais, respeitosos com relação às regras. A senhora é nova em Brasília, né? É o primeiro cargo político. Eu já ouvi a senhora falando que só aceitaria entrar na política se o Lula te ligasse. E aí ele ligou. E não foi de propósito, eu juro. Então, queria que contasse um pouco também dessa entrada na política e do que a senhora se deparou aqui em Brasília sendo mulher. Sim. E sendo mulher negra. Sim. Bia, eu vou pegar o gancho da sua pergunta para dizer que hoje eu entendo a política institucional, né? Eu entendo por ter sido convidada pelo presidente para ser ministra. Eu vivi um pouco da experiência política da minha irmã, vi o que a minha irmã passava dentro da Câmara no Rio de Janeiro, por ter chegado ali sendo a segunda mulher mais votada do Rio de Janeiro naquele ano. Mas eu aprendi a fazer política com os meus pais e com a minha irmã e com as minhas tias nordestinas, mulheres que me ensinaram a ser tudo também que eu sou hoje. E o fazer política, ele não é feito somente dentro do parlamento, né? A gente faz política quando a gente está viva, a gente faz política quando a gente, por exemplo, na pandemia, né, o governo do estado do Rio de Janeiro não estava provendo algumas coisas básicas para as favelas e periferias, e eu lembro que eu grávida estava subindo e descendo favela, entregando material de higiene, alimento, máscara para aquelas pessoas com a barriga de quase 7 meses na época. E o fazer política, ele vai muito além, assim, para mim. E que bom que eu consegui ter esse entendimento antes de chegar a Brasília. Mesmo sendo nova em Brasília, e de fato sou, porque conheci esse lugar trabalhando poucas vezes, mas só vim morar aqui em 2023, eu trouxe uma bagagem que eu não esperava que ia ser tão importante para cá. Por vários motivos. Por não aceitar uma situação de assédio, por não legitimar uma pessoa que grita com Marina Silva, que é uma referência mundial para as mulheres na política, e por também não abaixar a cabeça, assim. Eu acho que a minha irmã é um símbolo de resistência, mas infelizmente, concretamente, foi assassinada. E eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém, ninguém, ninguém. Independente do seu partido político ou qualquer posição política, eu não desejo isso. Mas nós, mulheres, precisamos cada vez mais ocupar esses espaços. Eu sou muito lulista desde pequena, aí eu vou falar da minha brincadeira nesse podcast. Eu sempre fui muito fã do Lula, então minha mãe e meu pai nos criaram com isso, né? E antes de eu ir morar fora, eu fui morar fora com 16 anos, eu ainda consegui fazer algumas campanhas acompanhando ali meus pais e minha irmã. E a minha irmã e minha mãe sempre brincavam muito, né? Porque o Lula era o crush de todo mundo da vida, porque, né, aquela barba, a pessoa maravilhosa que sempre foi, enfim. E eu cresci ouvindo aquilo. E aí, quando
saíram matérias que talvez eu fosse ser convidada, eu não esperava e eu não acreditava. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, claro que não, né? Só vou se ele me chamava, assim, numa maneira de brincar, de muito respeito, obviamente, porque eu entendo que tinham milhares de outras pessoas à frente do movimento negro que poderiam estar nesse lugar, como tem também. E quando ele me faz o convite, ele fala não só do simbolismo, mas ele fala também do trabalho que a gente estava fazendo no Rio de Janeiro em relação à memória política de Marielle. E juntando tudo isso, eu acho que é o que me faz ser essa pessoa hoje que acredita sim e que defende cada vez mais as mulheres na política. Eu te confesso, Bia, que eu tive muita raiva em 2018 quando eu perdi minha irmã, porque para mim ela era a maior liderança que eu poderia estar mais próxima, assim, né? Eu acreditava, eu ajudava, eu participei da campanha da Mari, com minha filha pequenininha ainda, a gente rodava o Rio de Janeiro, a gente pagou do nosso bolso várias coisas para a gente conseguir botar mais e mais coisas na campanha dela, e do nada me tiraram a minha liderança, assim, e eu fui jogada nesse lugar, até mais pelas pessoas do que por mim mesma, que falavam, não, você tem que ir, você tem que entrar e tal, e eu relutei a entrar na política, com medo também. 2020, 2018, 2022, todos os convites que vieram para me candidatar, ali naquele momento eu falei, eu não tenho como ainda. E hoje eu tenho orgulho disso. O futuro, não sei. Medo, inclusive, de ser morta. Medo de ser morta, medo de não também dar conta de alguma coisa, porque, assim, é isso, né? Audre Lorde fala muito pra gente da raiva como motor, e eu tinha raiva de ter perdido a minha irmã daquela maneira, eu não aceitava aquilo. Eu falava, gente, todo mundo tá vivo ainda, fazendo política, e por que só ela? Eu demorei um pouco para digerir. E quando veio o convite do presidente e as conversas políticas que eu fiz, obviamente, primeiro eu conversei com meus pais, com a minha sobrinha, que é a única filha da Mari, e a gente entendendo o que estava acontecendo ainda, eu falei, não, é um desafio que, esse desafio eu vou aceitar. Para frente a gente vê o que vai acontecer. Mas também por isso, assim, acho que para seguir honrando a memória e o legado da minha irmã. E que tal? Como te caiu esse período? Como está te caindo esse período aqui no Ministério? Como te caiu a política? Essa política institucional, né? Eu sei que você já fazia esse trabalho político, mas... É desafiador, Bia, é desafiador. Eu tento me controlar todas as vezes que eu estou perto do presidente, de pessoas como Marina, que eu amo. Eu trabalhei com Ana Moser, né, gente? Assim, eu vindo do vôlei, né? Criada no vôlei, joguei vôlei a vida inteira. Eu pedia foto para Ana Moser toda hora. Mas tirando essa parte do orgulho de estar com pessoas que você admira e acredita, é uma honra imensurável saber que você tem conseguido fazer algo para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Acho que é isso que me move. Quando perguntam assim, e aí, você está gostando, você vai continuar? Eu falo, cara, é uma missão que me dá gosto fazer. Por isso que eu falo que eu sou do diálogo, por isso que eu falo que eu incentivo cada vez mais mulheres a entrar nesses espaços, por isso que eu digo também que, assim, cada dia eu me pergunto, Bia, onde que a minha irmã estaria? Porque a Mari, quando ela entra para a política, foi aquele fenômeno, né? E hoje ter acesso a situações institucionais que a gente pode, de fato, sentar, chegar num quilombo titular, que a gente pode chegar na universidade e falar assim, olha, a gente conseguiu renovar a lei de cotas, que a gente pode sentar com vários editais e vários intercâmbios e mudar a vida de pessoas como a minha filha foi mudada, é um orgulho danado, assim. Claro que nem tudo são flores, você cita na sua pergunta várias situações que a gente teve que passar e enfrentar, mas ainda assim eu digo e repito que com muito caráter, com os meus valores, com muita fé, esse é um lugar que precisa ser ocupado cada vez mais por mulheres. E onde você imagina que ela estaria, Marielle, hoje? No mínimo, como deputada. Uhum. Eu acho que ela teria deslanchado ali ainda muito. E a senhora já falou sobre o desejo de se candidatar eventualmente ao Senado em 2026. É isso? 26 está perto, mas está longe, né? Vamos falar assim. Mas eu sou muito da construção coletiva. Assim, eu tenho muitos desejos de muitas coisas, mas eu sou uma soldada. Eu brinco muito com o presidente sobre isso. Acho que o meu maior desejo é ver ele bem, primeiro, com saúde, para uma reeleição. Eu não escondo isso, porque eu confio muito no presidente Lula, eu confio muito no que ele tem feito. Então, esse é o meu maior desejo. Mas eu vou me colocar à disposição do partido, à disposição do presidente e decidir em conjunto qual seja lá, qual o melhor caminho, né? Seja lá qual for. Mas você se vê no Congresso, você se imagina, seja na Câmara, no Senado, imagina essa possibilidade? Eu me vejo em muitos espaços, mas não vou dizer aqui que eu também não me vejo em outros espaços da política institucional. E aí, com relação, você falou muito sobre admiração pelo presidente Lula,
Nesse ano, o presidente Lula sofreu uma queda nos índices de popularidade, inclusive entre a população negra. A aprovação dele despencou ali no início do ano entre a população negra. Na sua leitura, por quê? Eu acredito muito na desinformação. Eu acho que o que a gente tem vivido, aliás, eu tenho certeza que o que a gente tem feito no governo, seja no âmbito da igualdade racial ou em qualquer outro âmbito, a gente tem feito muita coisa. Mas a gente ainda compete com uma desinformação, com uma máquina de ódio contínuo, contrário ao que a gente representa nesse lugar. E eu daria um pouco para isso, assim, sabe? Porque não é fácil você comandar um país e pensar todas as emergências da maneira com que ele faz, com maestria, e ao mesmo tempo combater muita fake news. A gente não precisa ir muito longe. O que eu estou falando aqui é de, infelizmente, eventos e mais eventos que acontecem, inclusive com próprias Big Techs, né, que dão ali muita ferramenta, eu diria, para a oposição. Críticas vão acontecer. Eu falo muito isso no Ministério, eu converso muito isso, por exemplo, com a própria Janja, com outras pessoas. As críticas vão acontecer e isso faz parte. Agora, o que a gente não pode é apenas se basear nas pesquisas e parar de trabalhar. Isso nunca. Então, se teve uma queda, vamos melhorar para subir. Vamos comunicar melhor, vamos estar mais nos territórios, né? Há 2 semanas atrás, nós estávamos em Minas, em Turmalina, e assim, o que a gente viveu ali com aquelas mulheres, eu falei, gente, isso era para estar em todos os espaços possíveis, porque não só a gente chega com entregas concretas, mas também a gente chega no território, com o pé no chão. Eu sinto muita falta disso, da Aniele ter mais tempo de fazer. Eu tenho conseguido fazer em alguns territórios, mas não em todos, porque a nossa agenda é isso, um dia está em cada lugar. Mas eu acho que a gente está, de fato, entregando muito e também, ao mesmo tempo, brigando com a desinformação muito ferrenha no nosso país. E qual que você acha que é o caminho daqui até 26? Você está mencionando que vai trabalhar pela reeleição do presidente Lula, estando ele bem para concorrer. Qual que é o caminho para isso? O que esse governo precisa fazer daqui até 2026, entregar, mostrar? Você mencionou a comunicação, mas é preciso ir mais para as bases, ir mais para a esquerda ou fazer um movimento de maior composição com o Congresso, com o centro? O que tem que fazer? Trabalhar e trabalhar muito, assim. Eu espero que as pessoas se espelhem no presidente Lula. Eu nunca vi uma pessoa com tanta vitalidade, porque chega cedo, sai tarde e, assim, com essa gana de trabalho. A gente sabe que a comunicação teve uma melhora, né? Isso é notório. A gente sabe que as entregas estão acontecendo, a gente sabe que os projetos também têm sido colocados ali onde precisam chegar, mas ao mesmo tempo também é isso. Eu acho que o combate e as brigas de narrativas vão precisar acontecer cada vez mais, assim. Eu acho que isso é algo que eu tenho feito e que eu tenho o desejo de continuar fazendo. Para além do trabalho, de demonstrar tudo o que tem acontecido, tudo que tem sido entregue, é a disputa de narrativa. A gente está vivendo um momento no país que vem e cresce muito desde 2018. Acho que ali naquele ano, para mim, é a virada do marco democracia, civilizatório, do que é feito, do que é falado nas redes sociais, da maneira com que as pessoas têm feito política, e agora é ainda mais. Acho que 2026 vai ser tão difícil quanto 2022, mas eu tenho muita fé no trabalho que a gente tem feito, Bia, de verdade, assim, não é porque a gente está aqui, eu tenho falado isso e tenho liderado um time também para que as pessoas se espelhem e sintam isso. Então, eu espero que o trabalho seja estar nos territórios, estar nas bases, debater, mas disputar uma narrativa de um país democrático, de um país racializado, de um país humanizado, de um país progressista, que tem o maior líder político que esse país já teve. Mas invocar essa narrativa de qual maneira? Vou dar um exemplo. Assim, recentemente, eu recebi aqui para entrevista o deputado Guilherme Boulos, né? E ele falou, a esquerda perdeu a conexão com uma classe trabalhadora, que hoje é um pequeno empreendedor, um entregador, um motorista de aplicativo, e precisa olhar para esse público. Então, na sua leitura, assim, é invocar essa narrativa, essa disputa de narrativa de que maneira? Porque a gente sabe que a direita navega melhor nas redes quando vai alinhar a narrativa em torno de um assunto, seja uma crítica, um ataque ao governo, a um político. Sim. E por parte do governo, qual que tem que ser essa linha? Acho que tem 2 coisas na sua pergunta. A primeira é que
Quando você fala navega melhor, é muito fácil você navegar com um monte de robô. Você tendo ali dinheiro, big techs por trás daquilo ali, então seja mais fácil. Se a gente tivesse acesso a essas, talvez, ilegalidades, talvez a gente navegasse tão bem quanto. Eu discordo um pouco com isso, porque eu acho que ali não é um jogo honesto, né? Eu acho que tem as jogadas, os personagens muito bem posicionados ali, feitos, mas que no fundo, não cuidam do povo. Quando eu falo de disputa de narrativa, eu concordo que a gente precisa estar com essas bases, que é o que a gente tem feito, então por isso o protocolo com o iFood, os protocolos pensados com entregadores de mototáxi, entregadores de Uber, enfim, motoristas de Uber, perdão. Mas, ao mesmo tempo, essa conexão não pode ser da boca para fora. Uma coisa é você chegar por chegar pelas redes sociais, outra coisa é você estar com o povo de fato. Assim. Agora mesmo, né, nessa questão do Eros, o Ministério desceu para estar no Santa Amaro, para ouvir os familiares, para ouvir a comunidade, para ouvir as pessoas que mais precisam. É disso que eu estou falando. Assim. Eu particularmente não vi nenhum deputado da direita lá, ou nenhuma pessoa da direita para dizer assim, o que aconteceu com o Eros? Então, não adianta você chegar nas redes sociais e ter 300 milhões de visualizações, mas que no seu dia a dia você não é nem um pouco humanizado para querer cuidar de quem mais precisa. Então, para mim, é um pouco disso. Assim, a narrativa que, muitas das vezes aqui, às vezes até pelo nosso cargo institucional, você chega mostrando o seu trabalho. Você não vai ficar batendo boca para demonstrar, né, o que você é contrário ou não. Então, por isso que eu falo do trabalhar e trabalhar muito. Assim. Eu tenho muita consciência que o que a gente tem feito à frente do Ministério e o que o presidente tem feito, o que todos os ministros têm feito em pautas ali muito cruciais, né, e que já começaram, por exemplo, a ministra Anísia, quando estava aqui, ela instaura a saúde da população negra no gabinete dela e o Padilha dá continuidade agora. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, ainda assim, teve gente que se levantou para falar contra o SUS. Influenciadores diversos, com milhões de seguidores e milhões de visualizações, fazendo um desserviço para o maior sistema de saúde que esse mundo já viu. Então, para mim, tem uma diferença. Tem uma diferença de você ter visualização, de você ser humanizado. Eu prefiro ser humanizada do que mentir nas redes sociais. Você morou nos Estados Unidos. Sim. O caso dos Estados Unidos, eu acho que chama muita atenção com relação às demandas da população negra, porque os Estados Unidos conseguiu eleger um presidente negro, foi uma coisa histórica. Depois, na esteira ali da saída do Obama, elege Donald Trump. Sim. No mandato do Donald Trump, eclode protestos no país inteiro. Eu estava lá fazendo essa cobertura por conta do assassinato do George Floyd, mas, de repente, a população negra se coloca nas ruas falando não aceitamos mais a violência policial mirada a nós, negros, mas não só isso. Tanta disparidade, o sofrimento na pandemia lá, como como em vários lugares do mundo, atingiu muito mais a população negra do que a população branca. Então, vem todo esse movimento e o Biden ganha força com isso, né? O Trump perde a eleição, não só por isso, mas também por isso, Joe Biden ganha. E aí se pensa, bom, restaurou-se então algo nos Estados Unidos de um discurso de ver as pessoas como iguais, reconhecer as desigualdades e tentar resolver essas desigualdades raciais. E aí, de repente, Trump ganha de novo, depois do Biden, volta com o apoio de uma parcela significativa da população negra. O que aconteceu lá? E você teme que o mesmo aconteça aqui? Você vê similaridades? Eu, desde que tenho lido, estudado e participado um pouco mais sobre todas as questões raciais, muitas vezes, Bia, eu vou dar um exemplo aqui para te responder o que eu acho, tá? Quando aqui no Brasil a gente tem o dado, né, que saiu agora do IBGE, demonstrando que 30% da parcela de evangélicos do país são de mulheres negras e que todas essas pessoas são conservadoras, e aí eu também discordo um pouco, eu fico me lembrando de quando eu morava na favela da Maré. Por que eu estou falando isso? O filho da vizinha foi assassinado, infelizmente. A igreja chegava ali naquela senhora. E muitas vezes o Estado não chegava naquele lugar. E aquela senhora que estava triste, arrasada, porque perdeu o seu filho, perdeu o seu ente querido, precisava se apoiar em algum lugar. Então, aquilo ali, onde abre brecha, alguém ocupa. Não tem jeito. Então, essa alimentação, eu diria, contínua das narrativas raciais, seja ela onde for, elas precisam existir.
né? Quando a gente senta com Francia Marques, por exemplo, na Colômbia, e a França traz essa renovação para a Colômbia, quando ela foi candidata à presidência, né? E ela fala sobre isso, ela fala do movimento negro naquele lugar, também é um pouco disso, assim. Então, esse avanço da extrema-direita, seja lá, seja aqui, seja na Europa, que a gente tem acompanhado, que infelizmente tem avançado, também é fruto de um espaço que ficou aberto, assim. Eu não tiro essa culpa, não. Eu acho que isso existe, assim. E eu acho que essa falta de diálogo em alguns movimentos, em alguns momentos também, ocorreu. Eu morei lá na época do Obama, eu via, né, o Black Pride, como todo mundo falava muito sobre e alimentava isso, mas logo depois também a onda de desinformação que vem, tanto aqui quanto lá, também ajuda para isso. Eu não tenho medo do que pode vir a acontecer. Eu acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar e estar muito tranquila com o que a gente vai entregar, com o que a gente pode entregar. E assim, eu espero muito, muito mesmo, que até o final do ano que vem ou até a próxima eleição, né, do nosso país, a gente consiga de fato fazer com que as pessoas, essa sociedade entendam que não é só sobre ganhar uma eleição. A gente está falando de democracia, a gente está falando contra fascistas, contra as pessoas racistas, contra os homofóbicos, contra as pessoas machistas. Assim, não é viável, ao meu ver, como uma mulher negra de favela, como ter sido ministra do presidente Lula, como ter sido irmã de Marielle. Para mim, não é viável tolerar alguns posicionamentos da extrema-direita do nosso país que desumanizam, de fato, a nossa luta. Seja ela racial ou não, qualquer que seja a luta do movimento social, porque, para mim, é entre democracia e não democracia. Mas por que tem parcela da população negra que se identifica a ponto de votar em políticos com esses discursos? É por isso que eu acho que tem, assim, tem alguma falta, alguma ausência. Por isso que eu comecei falando um pouco isso, assim. Acho que quando não tem um lugar que é ocupado, uma outra pessoa vem e ocupa, assim. É muito fácil, às vezes, você se encantar pelo mais fácil por quem chega para você até ali. E, infelizmente, a gente vive uma parcela ainda no nosso país que os votos ainda são, às vezes, contados, dependendo da região ali, por trocas. Não é todo mundo que tem uma leitura política que entenda que o país evoluiu no salário mínimo ou aqui ou ali em outras áreas com o presidente Lula. Não é todo mundo que tem isso, porque a pessoa está ali se informando pelo WhatsApp. Então, vai existir isso. Eu posso estar muito enganada, mas eu bato na tecla da desinformação. Assim, eu acho que existe um nível de desinformação no nosso país ainda, que é onde a gente precisa chegar, seja no território, na base, na comunicação, que precisa de atenção. E eu acho que esse é o nosso maior desafio para 2026. E por que você acha que o discurso também da direita com relação à segurança, que é um discurso muitas vezes de mais militarização e mais resposta do Estado, não no sentido de oferecer oportunidades, mas às vezes no sentido de oferecer uma resposta punitivista, né? Por que esse discurso tem tanto apelo no Brasil? Um discurso que ganhou força de alguns anos para cá, né? Aquela fala fatídica que muitas vezes, muitas pessoas da direita repetiam, né? Abre aspas aqui, que é o bandido bom, o bandido morto, fecha aspas. Isso foi muitas vezes falado e a gente, enquanto defensores dos direitos humanos, demonstrava ser contrário a isso, porque é um discurso que é o mesmo discurso de quem entra na favela e assassina o Eros. É o mesmo discurso de quem não liga ou não se incomoda com quem está saindo para trabalhar, ou voltando da escola, ou chegando de um treino, ou indo na padaria e é assassinado. Ou pior, está dentro de uma escola e é assassinado. Por isso que é um discurso, para mim, que a mim não convence. Assim. Então, por ter sido criada na Favela da Maré a minha vida inteira, eu jamais faria esse discurso. Eu deitava no chão com os meus alunos quando dava aula na Maré, depois que voltei dos Estados Unidos, e eu me lembro perfeitamente o caos e o terrorismo que é aquilo. Então, esse discurso mais punitivista de que tem que ocupar o espaço, não com violência. A ocupação ela tem que vir de outra forma, com lazer, com cultura, com educação. Assim, a minha irmã faz uma dissertação de mestrado sobre isso, já falava sobre isso, a gente já estudava e lidava com isso há anos. Para mim, é um discurso que, infelizmente, ganha força naquelas pessoas que são mais leigas ou que não moram em áreas como essas, mas que, para mim, eu jamais vou defender. Ministra, a senhora vinha falando sobre o que foi possível fazer e o que tem feito nesses 2 anos e meio, quase, né, à frente do Ministério, aqui no governo Lula.
O que a senhora gostaria de ter feito que não conseguiu fazer ou que pretende fazer até o final? Eu queria ter viajado mais o país e rodado mais, mas acho que infelizmente eu sou uma só e ainda assim foram mais de 200 voos num ano, no outro também. Mas eu saio muito tranquila, assim, eu acho que é isso. Eu queria ter estado em mais territórios, mesmo tendo ido praticamente para todos os estados. Eu não saio com sentimento, né, quando chegar o momento de arrependimento, de algo que não tenha sido feito. Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos, desde o Juventude Negra Viva, aos territórios quilombolas, a bolsa de estudo, aos editais, as questões do racismo no esporte, que foram, assim, muito importantes também nesse período. Mas, para além do que a gente fez, Bia, e do que ainda, né, vai ser feito até o dia que o presidente achar que eu não tenho que estar mais, ou, enfim, acabar o mandato, eu acho que fica um legado muito importante, assim, que o Ministério da Igualdade Racial ele precisa existir e permanecer. Assim como das mulheres, assim como dos povos indígenas, assim como os direitos humanos e todos os outros, são áreas muito cruciais e importantes para o nosso país. Assim, né? O Ministério da Igualdade Racial cuida de mais de 55% da população brasileira e são pessoas que estão ali nas áreas mais vulnerabilizadas desse país e que precisam ser olhadas com carinho. Então, eu tenho muito orgulho de ter conseguido a renovação da lei de cotas no serviço público, no ensino superior. Eu tenho muito orgulho de a gente ter conseguido incidir diretamente na aplicação da Lei 10.639, com intercâmbios, com editais, com educação antirracista, da gente ter conseguido bater recorde, né, na titulação de quilombos, da gente ter feito uma discussão muito importante contra a violência política de gênero e raça, principalmente, com audiência públicas, com parlamentares, internacionalmente falando, né? A França procurava a gente teve ali trocando com a vice-presidenta dos Estados Unidos entre equipes, com a OCI também. Então, assim, foi um período de um trabalho muito intenso, de muita responsabilidade, mas também de uma transversalidade concreta, de ver o orçamento participativo em gênero e raça, de ter um pacto pela igualdade racial nas empresas, né, com empregabilidade, falando ali com a presidenta do Banco do Brasil, com Petrobras, com a Caixa Econômica, com tantas áreas que a importância de ter estado nesse espaço e ter conseguido fazer com que as pessoas entendessem a luta e a causa antirracista. Eu fiquei cansada só de falar, porque assim, eu queria falar mais. Mas quando eu lembro, assim, cada passo dado, cada viagem, cada protocolo assinado, cada acordo de cooperação, tudo isso enche a gente de orgulho, assim, sabe? Cada parceria feita com os ministérios foi um trabalho intenso. E com todos esses diálogos, qual que é o maior problema do país hoje, na leitura da senhora? Olha, é desafiador dizer qual o maior, mas quando eu entrei aqui, Bia, eu achava que o maior problema era ter milhões de pessoas passando fome, assim. Eu acho que isso é uma coisa que tira qualquer ser humano do eixo, porque você não ter o que comer, você não ter onde morar, só quem já passou por isso sabe, assim. Só quem já precisou dividir ou escolher o que, se você come à noite ou você come de dia, e aí me embarga um pouco a voz isso, porque para mim esse é o maior problema. E quando o presidente lança, né, a Aliança Global contra a Fome, que as pessoas encampam, o país inteiro, vários países do mundo vêm com ele e a gente consegue essa redução, eu acho que foi um dos maiores problemas que começou a ser sanado. Para mim é esse, assim, a pobreza que atinge ainda parte da nossa população por não ter onde morar e passar fome, mesmo tendo um presidente que entenda, que cuida disso. Para mim é um dos maiores problemas que, com muita coragem, com muita responsabilidade, o presidente tem mudado isso, mas ainda vemos pessoas que moram nas ruas, ainda vemos pessoas passando fome. Então, esse, para mim, é um sonho assim, de criança, que a gente chegue num momento que nunca mais tenha isso no nosso país. E, ministra, a senhora falou sobre como a bagagem que a senhora trouxe te ajudou a vivenciar esse período aqui como ministra. Tem te ajudado, aliás, Sim. né? Mas no que a senhora mudou? Em nada. Eu tenho muito orgulho de dizer que em nada, porque esse lugar aqui, ele não define quem eu sou. O que define quem eu sou é de onde eu venho. É a família. E eu sou chorona, eu sempre me emociono falando isso, mas
É muito bom você sair na rua e falar assim, ah, você é a ministra mais acessível, ah, você é a ministra do povo, ah, você fala com todo mundo, você para. Eu não mudei em nada, assim, eu sabia que era um cargo temporário, que seria um cargo temporário. Então, a minha promessa para mim mesma, quando eu entrei aqui, foi: eu vou entrar e sair de cabeça erguida. O que eu tenho de mais valioso é o meu CPF, meu nome e minha família. Então, a Aniele da Maré, irmã de Marielle, filha de Marinette, vai sair sendo ex-ministra quando sair, mas do mesmo jeito. Eu não mudei a minha vida em absolutamente nada. Eu continuo indo à missa todo domingo, eu continuo malhando, jogando vôlei, estudando, cuidando das minhas filhas, preferindo estar com a minha família do que em qualquer outro lugar. Mas a diferença é que esse lugar ensina e dá coragem para a gente seguir lutando, assim. Mas internamente, acho que visualmente eu tenho ganho algumas rugas, com certeza. Porque dormi pouco, trabalhei muito, mas tirando isso, não mudei em nada. E o que te frustrou? Frustração, eu não chamaria de frustração, mas eu vou dizer assim, eu queria ter feito mais. Eu queria poder ter feito mais, assim, mesmo sabendo que a gente superou orçamento, bateu recorde de várias coisas. Eu queria poder ter feito mais, assim, ter acabado de vez com todo o racismo do país. Isso é um sonho, assim, da gente ver em algum momento, sei lá, em que geração que vai ser isso, nenhuma questão racial mais. E eu quero falar um pouco agora sobre a Marielle. No mês passado, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentou ao Supremo as alegações finais, né, Sim. pedindo a condenação do conselheiro do TSE do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, do ex-deputado Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa como mandantes do assassinato da Marielle. Qual a sua expectativa com relação ao desfecho dessa história? Vai vir quando esse desfecho? Bia, você sabe que eu, no começo, achava que não viria. Não acreditava muito que a gente ia conseguir ter respostas e a gente conseguiu ter julgamento, pessoas presas. Surpreendentemente, essas pessoas que você acaba de citar, presas, né, por serem um mandante. Para mim, a maior justiça que poderia ser feita era a Mari estar aqui. O que vier desse caso, nada traz minha irmã de volta. Então, claro que eu prezo muito pela justiça, acredito no trabalho que tem sido feito, desejaria que todas as pessoas desse país tivessem direito também a isso, e a gente sabe que infelizmente não foi assim, mas a minha expectativa é que em algum momento a gente consiga lidar com essa dor e que as pessoas que fizeram paguem pelo que fizeram. Você acredita que há menos risco de uma mulher política negra, militante das causas que a Marielle era, investigando ali também milícias, etc., no Rio de Janeiro, hoje tem um risco menor de ser assassinada do que ela, depois dos desdobramentos do que aconteceu? Ou a gente ainda está num ambiente em que, sim, é perigoso ser mulher, negra, política e mexer no vespeiro? Sim, ainda é perigoso, mas eu acho que as pessoas vão pensar um pouco mais agora, porque acho que ninguém esperava que viria todo esse movimento após o assassinato de Marielle. Eu acho que eles imaginavam que seria mais uma descartável e acabou. Acho que ninguém imaginava isso, até porque muitas pessoas acham também que ela não era o alvo, né? Era um outro alvo e ali fizeram por ela estar mais vulnerável. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a Mari, infelizmente, foi a concretização de um feminicídio político pelo que ela representava, e eu acho que toda e qualquer mulher que se coloca nesse espaço está sujeita a passar por isso também. E você tinha falado que teve muito medo no início de entrar para a política por uma série de motivos, inclusive pela raiva que sentia, né, no momento. A gente sabe que é mais difícil para as mulheres chegarem às posições de poder, mesmo com cotas dentro dos partidos. A gente sabe que muitos partidos usam candidaturas laranjas, mantém um sistema que privilegia as candidaturas dos homens e o direcionamento dos recursos das candidaturas de homens. Você pretende trabalhar para mudar esse cenário? Tem trabalhado? De que maneira? Porque você tem defendido a participação das mulheres na política, né? O que dá para fazer? Só a minha presença já diz que eu defendo, né? Infelizmente, há mulheres e mulheres, né? Nem toda mulher que está ali de camiseta e calça jeans representa as causas das mulheres.
Mas é importante termos cada vez mais mulheres nesses espaços e eu acho que trabalhar para que isso se concretize, que a gente tenha segurança nesse lugar, é importante. Eu repito, assim, eu vou sempre defender que a gente esteja, que a gente tenha direitos, mas que a gente também tenha segurança, porque não adianta a gente chegar e ser assassinada. A gente tem que chegar e permanecer. Então é uma luta contínua. Você falou, mulheres e mulheres. Como que você vê a presença de mulheres no parlamento de direita, que tem um discurso muito diferente do da senhora, com relação, inclusive, à posição das mulheres na política, como vou mencionar a senadora Damares, não está, mas é cotada para assumir algo, Michele Bolsonaro. Como que você vê essas figuras? Faz parte, eu acho que faz parte, assim, tudo bem a gente pensar diferente. De novo, o que eu não aceito e que eu não defendo é desinformação. Tudo bem a gente ter posições políticas diferentes, a gente ter pensamentos diferentes, não tem problema nenhum. A própria senadora Damares foi uma pessoa que, quando aconteceu o meu caso, né, de assédio, mandou uma mensagem, foi super respeitosa. Eu acho que faz parte isso. A gente precisa cada vez mais pensar na melhoria do país. Quando eu digo que há mulheres e mulheres, tem alguns discursos que não ajudam em nada as causas ou as lutas feministas ou a luta que a gente defende, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu entendo a importância do debate. E faz parte isso, né? Como professora, muitas vezes eu promovia debate nas minhas salas de aula para as pessoas falarem o que pensavam diferente. Mas, de novo, eu acho que tem um limite ali. Uma coisa é você... sei lá, entrar com PL para não ter nenhuma... como é que foi o PL? Uma coisa é você entrar com PL que diminua a pena para quem cometa atos racistas. Assim, num país que mata preto, pobre, favelado, né, a cada 23 minutos. Isso é inadmissível. Outra coisa é você dizer que o papel da primeira-dama é ficar calada. Assim, também não dá. A gente está falando aqui de fantoche, né? A gente é mulher. Então, mulheres que se posicionam firmemente e seriamente a favor da causa das mulheres precisam e merecem estar nesses espaços. Essa é a minha opinião. Mas também entendo que algumas pessoas se vestem de um personagem e acabam conseguindo entrar em lugares como esse. Para isso, o debate sério precisa acontecer. Eu sou sempre a favor dele. E falando em debates acontecendo no Congresso, a possibilidade de uma anistia ao ex-presidente Bolsonaro e aos que estiveram envolvidos no que se investiga e processa agora no Supremo como uma tentativa de golpe, a senhora acha que isso vai prosperar? O que a senhora espera? Eu acho que às vezes a gente dá muito palco, muita luz a quem não merece, assim, né? O ex-presidente teve seu período, fez o que fez, agora ele precisa responder pelos atos dele. Eu tenho muito orgulho de estar do outro lado da história e não do dele. Ministra, muito obrigada por essa entrevista. Imagina. Nosso tempo chegou ao fim, mas poderíamos ficar aqui muito mais tempo. O convite aqui, a casa está aberta, as portas estão abertas, volte sempre. Pode deixar. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou. O A Notícia volta na semana que vem, no mesmo horário, aqui na Rede TV. Até lá!